meninas e meninos de Deus, como vocês estão? Hoje é a nossa aula número 3 do nosso culto da Menibrac e espero que vocês reflitam em cada palavra que aqui vai ser dita, porque tudo está na direção de Deus. Amém? E aqui estamos hoje com um convidado diferente, o Daniel. O Daniel é o meu neto, assim como o Miguel. Fala um oizinho, Daniel. Oi! E aí, para começar, nós vamos pedir agora para o Miguel fazer a nossa oração inicial. Pode fazer, Miguel. Deus, muito obrigado por este dia. Nos dê sabedoria no aprendizado. Ajude as pessoas que não entendem, que faça que elas entendam. Em nome de Jesus, amém. Amém! Glória a Deus! E o tema hoje da nossa aula são as respostas de Deus. Mas antes, eu gostaria de falar algo. A Bíblia, olha, vou mostrar uma Bíblia para vocês. Olha essa Bíblia aqui. Elas são divididas em duas partes. Uma parte é do Antigo Testamento, que tem quantos livros, Miguel? 39 livros. 39 livros. E esses livros, eles contam algumas histórias. E o Miguel, acho que ele sabe de algumas histórias que estão entre esses 39 livros. Sabe de alguma, Miguel? Davi e Golias, Sansão e Dalila. O que mais? A Arca de Noé. Da Arca de Noé. A criação. A criação é muito importante para sabermos como que tudo foi criado. E a segunda parte da Bíblia é o Novo Testamento. E o Novo Testamento tem quantos livros? 27 livros. 27 livros. E no total, uma Bíblia, ela tem 66 livros que contam a história da nossa criação, que conta a história dos reis, de como tudo aconteceu. E no Antigo Testamento contam a história de vários profetas. E um dos profetas que nós vamos estudar hoje é o profeta Eliseu. Mas antes, vamos saber o que significa ser um profeta, o que é um profeta? E o Miguel vai explicar para nós novamente. O profeta é uma pessoa que leva a palavra de Deus para as outras pessoas. Exatamente, para as outras pessoas, para a nação, para um povo inteiro. E Eliseu era um profeta que proclamava, ou seja, falava a verdade de Deus e que ensinava sobre a palavra de Deus. Aí vocês sabem qual o significado do nome de Eliseu? Sabe, Miguel? Meu Deus salva, ou Deus é o meu ajudador. Isso mesmo. Meu Deus salva, ou Deus é o meu ajudador. Então o profeta Eliseu era um homem cujo o significado do nome dele era muito importante. Porque as pessoas o procuravam para quê? Para pedir ajuda. Então ele orava a Deus para que ele fosse uma pessoa usada para ajudar alguém. Agora, você sabe qual o significado do seu nome? Se você não sabe, pede para o papai ou para a mamãe, para o vovô, para algum responsável para procurar o significado do seu nome. Agora, o profeta Eliseu, com esse significado tão bonito do seu nome, Deus é o meu ajudador, foi usado por Deus para ajudar uma mulher que também tinha sido casada com um profeta. Mas o seu esposo tinha morrido. E esta viúva e seus 2 filhos estavam passando por muita dificuldade. Você já teve em alguma situação difícil? Um momento de prova na escola, quando ficou com medo de fazer alguma coisa, alguém doente em casa, quando você perdeu alguma coisa de valor. Deus nos ajuda sempre que oramos pedindo o seu socorro. E quando nós oramos pedindo o socorro de Deus, Ele pode usar uma pessoa para nos ajudar. Foi o caso desta família que procurou o profeta Eliseu. E essa história do profeta Eliseu está no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. Depois você pega a sua Bíblia e leia sobre essa história tão bonita que nós vamos contar aqui, tá bom? Esta família estava sem dinheiro para pagar as contas e para comer. E a viúva foi procurar o homem de Deus. Que homem era esse, Miguel? O profeta Eliseu. O profeta Eliseu. E perguntou a ele o que poderia fazer. Eliseu perguntou para essa mulher: o que você tem em casa? Sabe o que ela respondeu?
não tenho nada, só uma botija com um pouco de azeite. O que é uma botija? É uma vasilha que ela tinha lá só um pouquinho de azeite. Então, disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas, ou seja, muitas vasilhas. Então, entre em casa, feche a porta e comece a encher todas as vasilhas de azeite. E assim fez a viúva e seus 2 filhos. Encheram tantas vasilhas, mas tantas vasilhas, né, Miguel? Foram muitas vasilhas, que o profeta Eliseu falou, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos viverão do dinheiro que sobrar. Um milagre de Deus aconteceu naquela família. Deus nos salva das situações difíceis, mas precisamos fazer algo. O que nós precisamos, Miguel? Primeiro orar, fazer exatamente como Deus pediu. Exatamente. E agradecer o que Ele fez por você. Isso, nós precisamos confiar em Deus. Por quê? Porque Deus tem poder para ajudar você a vencer qualquer dificuldade. Miguel, eu gostaria que você falasse essa frase comigo e o Dani também. Vamos lá? Deus tem poder. Deus tem poder para ajudar a vencer qualquer dificuldade. Isso mesmo. Quando Deus quer nos ajudar, é do nosso jeito? Não. Não é do nosso jeito, às vezes. É do jeito de Deus. Por isso que nós precisamos fazer exatamente como Deus pedir. Precisamos declamar este versículo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe onde está esse versículo? Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 7. E o que é ansiedade? O que é? Porque nesse versículo fala sobre ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é uma aflição, um medo, ou quando queremos que algo aconteça no nosso tempo, a gente quer que aconteça rápido. Por exemplo, o papai fala assim, amanhã nós vamos viajar de férias. Aí o seu coração fica aflito, fica ansioso, quer que o dia chegue logo para você viajar com a família. Então, isso é ansiedade. E a ansiedade não é bom para o nosso coração. Sabe por quê? Porque às vezes pode nos deixar tristes. Então vamos repetir novamente o versículo? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos falar todos juntos agora? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ou seja, entregar para Deus todos os nossos sentimentos que podem nos deixar tristes ou com medo, porque Deus sempre cuida de nós. Na última aula, o Miguel falou assim, Deus é bom? O tempo todo. E o tempo todo? Deus é bom. O tempo todo Deus está cuidando de nós. E agora, hoje nós temos um outro visitante no nosso culto. Nós vamos mudar de sala, nós vamos entrar no ambiente de entrevista, porque o Nicolas, que é um servo de Deus, que já aceitou Jesus em seu coração, e ele é da nossa igreja Brasil para Cristo, daqui da cidade de Marília, a gente vai fazer uma entrevista com ele, ele vai contar algumas coisas para nós. Amém? Até daqui a pouco. Tchau! Tchau! Seja bem-vindo ao nosso culto online. Muito obrigado, o prazer é meu. Você tem algum sonho? Eu tenho sim, eu quero ser jogador de futebol e eu também quero ser arquiteto quando acabar minha carreira, que eu quero trabalhar com a minha tia. Você tem orado por este sonho? De vez em quando, mas não muitas vezes. Você já passou por alguma dificuldade? Já, muitas. Você pode contar alguma dificuldade? Sim, na escola mesmo a gente passa por muitas e uma delas que eu passei, eu tive que apresentar um trabalho na frente da escola inteira e é muito difícil. Você tem muita vergonha, você tem medo de errar
Mas se você treinar e confiar em Deus, você consegue. O que você fez? E eu entreguei nas mãos de Deus e eu também treinei bastante e minha mãe também me ajudou muito. Deus já operou um milagre em sua vida? Sim, desde 1 ano e meio, eu sempre tive uma alergia de leite e soja. Eu tive até os 8 anos e meio. Mas a partir dos 7 anos e meio aos 8 e meio, eu fiquei com alergia a cacau e ovo. Então eu não podia comer chocolate, nada. Nem que seja 100% cacau. E Deus me curou disso, né? Por causa que eu tomei um leite de soja num dia, numa festa lá que eu tava indo. E minha mãe não viu, aí eu tomei, a gente orou, entregou a Deus. E falou que se era pra gente ficar no hospital, que eu ficasse. E que eu ficasse tudo bem. Aí não aconteceu nada, a gente foi fazer os testes e deu tudo negativo. Aí eu fiquei curada. E obrigado por sua presença e muito obrigado por falar essas coisas da sua vida que você passou e que Deus te abençoe. E agora vamos voltar para a sala do culto. Olá, voltamos à nossa sala de culto e trouxemos o nosso visitante conosco. Está aqui o Nicolas, que deu uma entrevista linda para nós, onde nós aprendemos muito a confiar em Deus, a entregar as coisas para Deus. Então, diante da história que nós lemos e diante da entrevista do Nicolas, nós aprendemos várias coisas. Aprendemos que nós precisamos orar para Deus nos ajudar. Aprendemos que precisamos fazer o que Deus pede para fazermos e também tratar bem as pessoas, porque Deus pode usá-las para nos ajudar. Aquela viúva da história que nós contamos hoje, que o profeta Eliseu a ajudou, fala exatamente sobre isso. Se ela não tratasse bem as pessoas, o que teria acontecido? As pessoas não teriam emprestado as vasilhas para ela, para Deus operar aquele milagre. Então, nós precisamos amar uns aos outros, como diz a palavra de Deus. Precisamos também confiar em Deus e saber que Deus responde às nossas orações. Às vezes, demora um pouquinho, não é mesmo? Às vezes demora, né? Mas não podemos desistir. E agora eu convido a Bárbara, a nossa outra visitante, que vai cantar para nós uma canção do hino que fala exatamente sobre isso. Não podemos desistir de orar. Amém? Vamos ouvi-la? Jesus nos mandou orar e sem desanimar, porque Deus ouvirá e Deus responderá. E se a resposta demorar, continue a orar, continue a orar, continue a orar, continue a orar. E sem desanimar, até a resposta chegar. Obrigada, Bárbara, que canção linda! E que cada um de vocês possa colocar essa canção no coração. Sempre quando estiver sentindo alguma dificuldade, coloque essa canção, cante junto, interprete essa canção para que Deus venha fazer morada no seu coração. E vamos repetir novamente o versículo de hoje? Vamos todos juntos? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada por estar conosco e um beijo no coração. Tchau! Deus é bom o tempo todo. e o tempo todo Deus